Como é bom poder louvar e bendizer o nosso Deus. E nesse instante, nós vamos ler a Bíblia mais uma vez, logo em seguida vamos orar pelas nossas crianças que sairão para o culto infantil. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, a partir do verso 1. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, a partir do verso 1. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, a partir do verso 1 até o verso 11. Todos encontraram? Diz o seguinte o texto sagrado: Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalaim de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Verso 8: Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Vamos orar? Senhor, te rendemos graças, ó Pai, pelo privilégio de estar diante da presença do Senhor e por também, ó Deus, estar diante da Tua palavra. Traga luz para a nossa mente, ó Deus. Não são as nossas faculdades ou o nosso muito saber que nos dará o entendimento real e inequívoco da Tua palavra, mas tão somente a iluminação do Teu Santo Espírito. Por isso, traga luz para a nossa mente, mas traga também, ó Deus, o desejo que precisamos no coração para cumprir esta palavra e que a coloquemos em prática em toda a nossa vida. Te apresentamos as crianças, ó Deus, e também aquelas monitoras e professoras que falarão na linguagem apropriada e adequada, mas comunicarão o Evangelho às mesmas. Que o Senhor, ó Deus, possa nos abençoar aqui e também os Teus filhos lá. Apresentamos a Ti, ó Deus, também os dízimos e ofertas apresentados diante do Senhor. Que o Senhor dê sabedoria ao conselho desta igreja para aplicar tão somente naquilo que glorifica e exalta o Teu nome e na proclamação do Teu Evangelho. Por isso, ó Pai, nós oramos a Ti mais uma vez, gratos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As crianças até 9 anos poderão ir. Ágata, são as crianças. Brincadeira, só para pegar no pé.
Amém. Que Deus as abençoe e nos abençoe aqui. Irmãos, o livro de Samuel está numa posição estratégica e central no que se refere a algumas questões teológicas no Antigo Testamento. Algumas dessas questões, elas são mais claras a nós com o ensino neotestamentário, mas nós vamos passar por estas questões no livro de Samuel. Este relato que nós lemos, ou os relatos lidos e registrados no primeiro e no segundo livro de Samuel, fazem uma ligação entre um período sombrio de incerteza vivido pelo povo de Israel, bem como o surgimento agora de uma liderança ou de uma monarquia. Vocês vão lembrar que o povo sai do Egito. No Êxodo, então, nós vemos de maneira clara 3 questões sobre o poder de Deus. O povo, quando sai, nós vemos a ênfase do poder de Deus libertando o povo da escravidão no Egito. Nós vemos também a lei apresentada para o povo no desenvolver da sua vida nesse caminhar do deserto durante 40 anos, e esta lei dada por Deus, a ênfase agora não era apenas no poder libertador de Deus, mas também nos princípios divinos. Nós vamos ver claramente Deus concedendo leis para que o povo tenha a relação correta com Deus e também com os seus semelhantes. E nós vamos perceber que Deus também apresenta o tabernáculo, e a ênfase aqui na questão do tabernacular ou de habitar com, seria a ênfase na presença de Deus. 3 questões então muito específicas que a gente vê desde o Êxodo: o poder de Deus, os princípios de Deus, pela lei que deveria reger a relação dos humanos entre si e também com o próprio Deus, mas também o poder na presença de Deus. Sabemos que o povo sai do Egito, peregrina no deserto e alcança o quê? A terra prometida. Vemos várias coisas extremamente importantes. Dentre elas, o povo ora obedecendo, ora desobedecendo a Deus, ora buscando a Deus e tendo discernimento, ora sendo enganado. E é muito claro aquilo que Deus havia colocado em Deuteronômio: se eles seguissem os preceitos dados por Deus, a consequência era a bênção. Se eles desobedecessem os preceitos dados por Deus, a consequência seria a maldição. Fato é que o povo então chega na terra prometida. A gente sabe de maneira miraculosa que o povo atravessou o deserto, em que nas noites sombrias, escuras, havia uma coluna de fogo aquecendo o povo, não permitindo que eles morressem de frio. Durante os dias com sol escaldante, havia uma nuvem trazendo refrigério e sombra para essa turma. Eles atravessam o Rio Jordão de maneira miraculosa e tem aquela famosa batalha que todos nós às vezes cantamos e conhecemos. Vem com Josué lutar onde? Em Jericó. O que a gente não lembra é a sequência de Jericó, vocês lembram? Talvez a pior derrota. Eles conquistam Jericó quase sem lutar. E depois, a próxima batalha é uma cidadezinha pequena, chamada Ai, nome sugestivo, né? E aí eles se acham importantes demais e dizem: não precisamos gastar tantos soldados, vamos mandar alguns poucos. A próxima cena é o povo que desobedeceu na batalha que conquistou Jericó, tomando para si algumas coisas, parte para a batalha em Ai, e a próxima cena é o exército de Israel sendo expulso e correndo com medo do exército dessa minúscula cidade de Ai.
Isso fez com que o povo, então, orasse mais e buscasse a orientação de Deus de como deveria ser a estratégia para conquistar aquele povo. Apenas mais um episódio em que nós vemos a finalidade didática. Fato é que o povo conquista a terra e a gente vive um período em que o povo fazia o que aprazia os seus olhos ou o seu coração. Então temos um momento em que Deus precisa levantar juízes para livrar o seu povo. Logo depois dessas batalhas, o povo é enganado. Vem uma turma um pouco do sul, veste roupas velhas, pega pão velho, odre velho e chega e faz um acordo com eles. Olha, vamos fazer uma aliança, nós estamos vindo de longe. E aí o povo então faz aliança com eles e não os destrói. Feita essa aliança, agora não podiam mais destruir. Fato é que além desse povo tinha os filisteus ou a Filístia, a faixa de terra que hoje, se você verificar ali, o conflito no Oriente Médio, você vai ver ali que a Filístia fica onde hoje é Gaza, que é uma faixa de terra que dá de frente para o grande mar, ou mar Mediterrâneo. Esse povo era um povo que não cria em Deus e foi várias vezes levantado como juiz, vara de correção. O povo desobedecia, então Deus levantava os juízes, ou levantava os filisteus, para que então oprimisse o povo. O povo então, através da opressão dos filisteus, eles se arrependiam e buscavam a Deus. Buscavam a Deus e pediam livramento, Deus então livrava. Passava um tempo, o que o povo fazia? Voltava às mesmas práticas, e isso durou aproximadamente 350 anos. Um período de um círculo não virtuoso, mas vicioso, em que o povo clamava a Deus, tinha as bênçãos de Deus. Com as bênçãos de Deus, então eles abriam mão de Deus, viviam a vida conforme os seus próprios preceitos, e aí Deus então tinha que levantar os filisteus ou os inimigos para oprimir o povo com a finalidade didática deles arrependerem. O período era de incerteza, até que o povo, em um dado momento, justamente registrado por Samuel, diz para Deus: nós queremos um rei. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. E aí Samuel fica pesaroso no coração, porque eles estão rejeitando o profeta, que era o homem de Deus. E aí Deus vem e fala para Samuel: Samuel, o povo não está te rejeitando, o povo está rejeitando a mim, mas diga para eles quanto custará um rei. Samuel vem, e o capítulo 8, a maior parte dele é Samuel dizendo quanto vai custar um rei, quanto eles vão ter que trabalhar para manter um palácio, um rei, um exército. E o povo ainda assim diz: nós queremos um rei, custe o que custar. Rejeitam a Deus e pedem um rei, porque os vizinhos tinham um rei. Nasce então a monarquia. Como eles pediram a Deus, eles entendem que a monarquia é um governo humano, mas concedido por quem? Por Deus. E aqui o período é exatamente essa transição. Sai desse período do círculo vicioso de incertezas, vem agora com Saul, primeiro rei de Israel. A obediência e a fidelidade dele dura aproximadamente 5 versículos. Na primeira investida que Deus dá para que ele faça, ele então desobedece a Deus, num verso, e pelo menos num período que todos nós conhecemos. Ele vai lá, deveria destruir tudo, e quando ele chega, vê boi gordo, vê tanta coisa, o que ele faz? Ele guarda para si essas coisas, traz. E aí o profeta, o homem de Deus, escuta o barulho dos animais, chega diante do rei e fala: ó rei, que é isso que trouxeste? Deus não mandou dar fim em tudo? E aí ele vem com aquela desculpa que muitos têm, tira da cartola assim: não,
quando eu vi tanta coisa boa, eu não poderia deixar lá. Então eu trouxe para ofertar a Deus. Sabe aquele irmão que fala que jogar na loteria é pecado, mas ele jogou e ganhou porque ele queria devolver o dízimo? É a mesma história de Saul. E aí Saul diz: não, eu guardei porque eu queria, na verdade, era ofertar a Deus. E aí vem o texto que todos nós conhecemos. E o profeta, o homem de Deus, é usado para falar para ele: importa Deus com sacrifícios? É muito mais importante obedecer do que sacrificar. Deus tem muito mais prazer em ter os seus servos e os seus filhos obedecendo a palavra do que em qualquer outro ritual. Fato é que este livro é um livro que relata exatamente o período em que o povo deixa esse círculo vicioso e agora tem a monarquia. Saul é passado, reina então Davi. Davi assume o trono, e como aquele que assume o trono, a gente vai perceber que ele ganha bastante território, mas como um homem segundo o coração de Deus, ele então tem uma intenção extraordinariamente boa, que era trazer a arca da aliança. Eu preciso contextualizar para que alguns entendam o que seria a arca da aliança. A arca da aliança, e a gente vai ver isso, a turma que está aí fazendo a leitura anual da Bíblia, em breve, daqui a pouquinho a gente entra. Em Levítico nós vamos ter os detalhes. E a arca simbolizava o quê? A presença de Deus. A intenção dele era extremamente boa, no texto que nós lemos. Ele agora, como rei, e com a intenção no coração, e ele sempre deixou isso claro, que ele queria construir um templo, e todos nós sabemos que ele não teve esse privilégio. Ele conquista riquezas, e o seu filho Salomão constrói o templo extremamente suntuoso. Mas Deus então habitava em tendas, que era o tabernáculo. E o Santo dos Santos era onde estava a presença de Deus. E esta arca simbolizava a presença de Deus, ficava no Santo dos Santos, e ninguém tinha acesso, a não ser quem? O sumo sacerdote, que ia a este lugar chamado Santo dos Santos, uma vez por ano, para oferecer determinado sacrifício, para que o perdão fosse estendido à nação toda. Então era algo que simbolizava a presença de Deus e era restrito. Ninguém tinha acesso a não ser o sumo sacerdote. É por isso que a gente entende bastante isso do Antigo Testamento quando nós lemos no Novo Testamento aquilo que o autor aos Hebreus escreve sobre Jesus, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote que era o único que tinha acesso à presença de Deus, por meio de Cristo Jesus, que agora rasga o véu ou o tecido, não de baixo a cima, mas de cima a baixo, dando agora acesso a todos à presença de Deus. Só que nesse período que nós lemos, é um período em que a presença de Deus era extremamente limitada. A arca deveria permanecer no Santo dos Santos, no tabernáculo. No entanto, por mais de 70 anos, a arca não ficou no santuário do Senhor. Os filisteus, numa luta, numa investida para oprimir o povo, e a gente vê muito isso em Juízes. Os filisteus, para oprimir o povo, oprime, ganha do povo de Deus, e leva consigo o quê?
justamente a arca que simbolizava a presença de Deus. No meio dos filisteus, como é que a presença de Deus se manifesta? Através de enfermidades. Eles não sabiam e não entendiam, então eles querem ficar livre agora da arca. Davi tem a intenção de ir buscar a arca e trazer para o meio do seu povo. E aí Davi então quer trazer a arca para Jerusalém por alguns motivos, 4 principais. O primeiro, ele desejava honrar a Deus e dar a ele um lugar devido, porque ele, como rei de Israel, sendo um monarca, tendo sido constituído como rei pelo próprio Deus, ele fala, não, eu preciso dar a Deus o lugar devido, ou a presença de Deus. Esse era o primeiro motivo. Ele também tinha no coração, como eu disse aqui, Salmo 132, do verso 1 a 5, está muito claro, a intenção dele em construir um templo para que fosse a habitação do Senhor, ou um santuário. Terceira coisa, o primeiro passo seria então pegar a arca e levar para a capital, porque Davi sabia que Deus desejava não apenas habitar no meio do povo, mas ele queria colocar num lugar central para que o povo fosse até aquele lugar para adorar e prestar culto. Mas também havia um motivo político, porque a arca, simbolizando a presença de Deus, na capital, no centro, ele como rei, daria uma mensagem para os vizinhos, ou para as nações vizinhas, dizendo, nós somos uma nação, não apenas sob o governo de Davi, nós somos uma nação sob o governo de Deus. Esta era a intenção. Então o que Davi fez? A melhor das intenções, ele chama e envolve todos os líderes importantes de Israel no planejamento para trazer essa arca de Deus. Ele faz um convite geral a aqueles que têm uma posição de liderança, os sacerdotes, os levitas. Quando você lê o primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, no verso 5, você vai ver que ele convida essa turma a participar de um planejamento de como trazer a presença de Deus para o meio do seu povo. Diz a palavra do Senhor lá em Crônicas, primeiro livro das Crônicas 13, 5. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Ele reúne a turma, ele congrega todo mundo, ele chama os sacerdotes, ele chama os levitas, ele chama autoridades religiosas para dizer, nós precisamos agora trazer a arca, a presença de Deus para o meio do seu povo. Ele tinha a certeza de que se Deus habitasse no meio do povo, as divisões que vinham acontecendo historicamente ia fazer com que essas tribos esquecessem essas divisões e iam se unir num só propósito, de viver uma nação sob o governo de Deus. A arca simbolizava a presença de Deus. Como seria bom ter todo mundo vivendo na presença de Deus, sob o governo de Deus. Seria um período de segurança, não apenas agora de incerteza, como no período de Juízes, mas de segurança e de vitória. Porque várias vezes, só por conduzir a presença de Deus ou a arca de Deus, o povo foi vitorioso em muitas batalhas. Vamos analisar aqui do ponto de vista humano. Davi, um homem segundo o coração de Deus, tem a belíssima intenção no coração de trazer a presença de Deus para o meio do povo. Ele consulta as autoridades religiosas. Eu te pergunto, tem como dar errado? Pode dar errado um homem com boas intenções?
convidando aqueles que deveriam ter o discernimento espiritual, as autoridades religiosas, com toda a autoridade civil. O povo entra numa unanimidade, o povo é consultado e o povo diz amém. Plano perfeito. Como diz a turma aí, a moçada mais nova, só que não. O plano parecia perfeito, mas faltou uma coisa, e a coisa mais fundamental, talvez, Davi tenha esquecido. Ele não consultou a Deus. Ele só esqueceu uma coisa, de orar. Eu já trago aqui uma lição, embora não seja essa a primeira, mas uma aplicação às nossas vidas. Às vezes, nós como condutores da presença de Deus, acordamos, às vezes até um pouco atrasado, naquela briga com o despertador do soneca, né? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Mal tomamos café e saímos para o planejamento do dia, sem ao menos fazer uma oração. Parece algo simples, né? Mas é fundamental, e nós vamos ver o quão fundamental era isso. Todos estavam entusiasmados, o rei, a liderança religiosa, os sacerdotes, o povo. No entanto, Davi não consultou o Senhor. Quais as lições então que nós aprendemos? E aí nós lemos aqui na história que eles estavam trazendo num carro novo, feito exatamente para essa finalidade. E alguém muito próximo de Davi morre. Davi faz um plano perfeito para trazer a arca, mas ele esqueceu de orar. Qual é a lição, ou quais as lições que nós podemos então extrair do texto e deste episódio? Primeira delas, planos humanamente perfeitos, sem a orientação de Deus, torna-se um fracasso. Davi fez um plano perfeito. Fez, em tese, tudo conforme a cartilha humana. No entanto, ele esqueceu de consultar a Deus. E não apenas de orar, irmãos, não se trata aqui de Deus descer dos céus e falar para Davi de como deveria fazer. Ele, como o rei de Israel, ele tinha acesso aos escritos. E o procedimento de condução da Arca da Aliança estava todo descrito, como eu disse aqui, Levítico. Estava lá nas Escrituras, sempre esteve. E Davi não teve o cuidado de agir conforme a palavra de Deus. Nesta lição nós aprendemos que não basta ter boa intenção, não basta ser um homem segundo o coração de Deus, é preciso agir conforme a palavra de Deus. Por isso que planos humanamente perfeitos podem se tornar um fracasso. Uma segunda lição: a aprovação do seu coração, a aprovação das pessoas que te cercam, não significa que Deus está aprovando. O coração de Davi aprovou, ele estava feliz, ele estava exultante. Todo o povo entusiasmado. Os líderes religiosos, olha que omissão. Eles é que deveriam instruir o povo. Eles tinham a obrigação de falar: não, Davi, sua intenção é boa, todos nós queremos a presença de Deus, mas não é essa a maneira de conduzir. Nem os sacerdotes, nem os levitas. Nós precisamos parar com essa doutrina hedonista de que se está dando certo, se o seu coração está bem, está em paz, siga em frente. Ora, o ensino bíblico é que o coração nosso é enganoso, e não apenas isso, ele é desesperadamente corrupto. Então a mensagem hoje para você é: não siga o seu coração,
Siga a palavra de Deus, siga os preceitos bíblicos, a aprovação do seu coração. Das pessoas que te cercam, não significa a aprovação de Deus. O plano agradou o rei, o plano agradou o povo, o plano só não agradou uma pessoa, Deus. Por isso, não tinha a sua bênção. Uma terceira lição que nós aprendemos, basicamente, de como não fazer, não apenas que planos humanos perfeitos podem se tornar um verdadeiro fracasso. Não apenas como nós vimos aqui, que Davi nos ensina com o seu erro, de que a aprovação do coração, a aprovação das pessoas que cercam e das autoridades, ainda que religiosas, não significa a aprovação de Deus. Uma terceira lição é que copiar o mundo, por melhor que pareça, nunca vai ser o caminho para Deus. Verso 3 diz: puseram a arca de Deus num carro o quê? Novo, e a levaram da casa de Abinadab. Sabe por que estou dizendo isso aqui, irmãos? Se vocês chegarem em casa, lê o primeiro livro de Samuel, capítulo 6, no verso 7, vocês vão ver que quando os filisteus ganham a guerra do povo de Deus, eles constroem um carro novo. Eles eram hábeis na construção de carros. Eles colocam a arca num carro novo para falar, não, é algo suntuoso, então nós precisamos de um carro novo. Coloca em cima do carro e leva consigo. O que agora Davi faz com o povo? Copia os filisteus, que quando levaram a arca, levaram num carro novo. Davi, então, pega o método utilizado por eles, aplica agora no retorno da arca, que é a presença de Deus para o povo. Por isso que ele aqui nos ensina que copiar os de fora não é garantia de sucesso, por mais bem intencionado que esteja. Está aqui com um carro novo, tudo de primeira qualidade, mas copiando os filisteus. Ele deveria fazer o ritual conforme a palavra de Deus. Ninguém poderia colocar os olhos, ninguém poderia colocar as mãos, deveria estar envolto, coberta a arca, com os varais sendo carregada pelos levitas. Uma quarta lição, verso 8, desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá. Olha que lição aqui extremamente pesada. Não seguir as orientações de Deus pode nos custar um preço muito alto. Sabe quem era Uzá? Alguém extremamente próximo de Davi. E Davi então coloca ele para conduzir a presença de Deus sem obedecer os preceitos divinos. E aí, um dos bois tropeça, a arca vai para cair, e Uzá vai colocar a mão naquilo que não pode colocar e morre. O texto aqui está registrado um desgosto de Davi, e esse desgosto foi ocasionado por quê? Porque ele não seguiu os preceitos divinos. Qual é a lição? Você pode às vezes ter um plano humanamente perfeito, você está em paz no coração, as pessoas ao seu redor dizem sim, você entende que é a melhor forma para fazer, no entanto, se você não seguir a palavra de Deus, certamente você passará por um desgosto, por desobedecer às instruções do Senhor. Uma quinta coisa que nós aprendemos com Davi, aqui nesse episódio, está no verso 5, Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos. Sabe qual é a lição aqui? O clima de alegria
o clima de festa e de celebração nem sempre retratam a realidade. Eles estavam festejando, eles estavam salmodiando, eles estavam extremamente alegres. No entanto, eles estavam agindo contrariamente à palavra de Deus. É por isso que nem sempre uma igreja que cresce ou só cresce é uma igreja bíblica. Não estou falando que nós temos que ter medo do crescimento. E aí o reverendo Hernandes trata isso muito bem. Alguns têm numerofobia. De que não, se nós temos poucos irmãos, vamos ficar com esses poucos até Jesus voltar. Tem medo da igreja crescer, numerofobia. E outros têm numerolatria. Se a igreja está crescendo, acha que Deus está no negócio porque a igreja está crescendo, idolatra o número. Não, o clima de alegria e festa aqui não retratava o que deveria acontecer ou a realidade daquele povo. Mas, em situações assim, nós aprendemos com a presença de Deus, não apenas o que não fazer, nós aprendemos também o que fazer. E agora vamos para, rapidamente, citar aqui 5 lições, já que vocês aprenderam 5 de como não fazer, vamos citar 5 lições boas que Davi também aprendeu, irmãos. E eu vejo isso aqui com muita honestidade da parte de Deus conosco. Sabe por quê? Se só tivesse as coisas boas na Bíblia, a gente ia achar que a vida seria de ilusão e só coisa boa acontece. Mas aqui Deus é sincero conosco, escancara as falhas humanas, para justamente nos mostrar que nem tudo acontece como a gente planeja, ou nem sempre é só sucesso, como a gente vê nas redes sociais. Outras 5 lições importantes que a condução da presença de Deus traz. Verso 9: temeu Davi ao Senhor naquele dia. O fato de ter feito errado, o fato de ter sofrido desgosto de perder alguém tão próximo, fez com que Davi temesse a Deus. Lição para nós: tema a Deus em tudo que você for fazer. Segunda lição importante: refletir sobre os planos e perguntar: como virá a arca do Senhor? Olha o verso 9. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Aqui é o que alguns na poesia chamam, ou na linguagem de solilóquio, de conversar consigo mesmo, de conversar com a sua alma, de refletir sobre os seus planos, sobre os seus intentos. E aí ele para e fala consigo mesmo: como é que eu deveria trazer a arca do Senhor? A essa altura ele já tinha começado o plano, ele já tinha executado o plano e ele já tinha perdido um amigo querido. Deus deu a ele a oportunidade de refletir sobre o que ele estava fazendo. Irmãos, na Bíblia, Deus sempre dá uma outra chance para o ser humano, é impressionante. Por isso você pode estar todo errado. Talvez hoje é um momento de você refletir, pensar e falar: como eu estou conduzindo a minha vida? Que direção eu estou seguindo? Terceira lição boa que nós aprendemos com Davi conduzindo a presença ou a arca da aliança ou a presença de Deus: procurar conhecer qual a vontade do Senhor revelada em sua palavra e separar tempo para isso. Davi, com essa pergunta, ele parou para refletir, ficou 3 meses orando a Deus, buscando de Deus como ele deveria fazer. 3 meses, até que então ele lembra do que estava em Levítico. Então, procurar conhecer qual é a vontade do Senhor revelada para nós onde? Na palavra, não é no jornal, não é em qualquer lugar na internet, é nas escrituras que você vai encontrar a vontade de Deus, o quê? Revelada, o Logos, a palavra que é Cristo Jesus. João vai dizer que ele tabernaculou conosco, ele
veio para habitar no nosso meio. Quarta lição, verso 13, que nós não lemos, e eu lerei agora, do mesmo capítulo 6. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Pense que ele fez errado, ele executou errado, embora tinha boa intenção no coração. Nós vemos aqui Deus dando para ele aqui uma nova chance para fazer de maneira correta e sob a orientação de Deus. Se até hoje você tem conduzido a sua vida de maneira errada, hoje pode ser a oportunidade que Deus te dá para reescrever a sua história, sendo conduzido conforme a orientação, a vontade de Deus revelada para nós. Por fim, no verso 16, essa é uma lição também boa. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. É aqui que Davi é chamado de louco. É aqui que Davi é chamado de doido pela mulher dele. Chega na janela do palácio e vê o camarada saltitando, pulando, extremamente alegre. Agora, nesse episódio aqui, ele já tinha passado pelo desgosto de perder Uzá, já tinha orado e buscado o Senhor por 3 meses, e agora está fazendo a coisa certa, sob a orientação de Deus. E a esposa dele bate o olho nele e fala: está doido. Qual é a lição aqui? Fazer a coisa certa, sob a orientação de Deus, não vai te deixar imune a críticas. Pessoas vão dizer: você está doido. Você já não foi à igreja domingo? O que você vai fazer lá terça-feira na reunião de oração? Lê a Bíblia todo dia? Você já leu ela de capa a capa? Você vai ler de novo? Isso não é coisa de gente normal. A gente sabe que isso é certo, mas isso não nos deixa imune a críticas. Conclusão: essa história de Davi, ela é narrada nas Escrituras Sagradas para trazer à nossa memória, e como nós lemos nos textos iniciais, Deus agora não habita em templo feito por mãos. Ele habita na nossa vida e no nosso coração. Nós somos os condutores desta presença de Deus. Por isso que nós não podemos agir de qualquer maneira ou conforme o nosso coração, por mais que a nossa intenção seja boa. Como então nós devemos conduzir essa presença de Deus? Conforme a vontade dele revelada na sua palavra. Vou te dar um exemplo só. Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 10, verso 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo? Onde é que está o seu prazer? O seu prazer devia estar em ser como Cristo. E Cristo Jesus não usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomando forma humana, pelo simples, mas profundo prazer de obedecer à vontade do Pai. Hoje a igreja precisa entender que não é o entusiasmo ou a aprovação das outras pessoas, não é o ambiente de festa, não é a aprovação dos líderes religiosos, não, é a aprovação de Deus. E ninguém consegue agradar a Deus se não tiver uma vida de oração e orientação pela palavra de Deus. Não vai ser eficaz apenas ler a Bíblia se você não tiver disposição de praticar. Davi orou, buscou na palavra e praticou. Eu só te digo uma coisa: prepare,
Pode ser que surjam pessoas como Mical, uma mulher extremamente carnal, para poder te criticar, para dizer que o que você está fazendo, que é certo, está errado. Mas nós temos a certeza e a convicção da vitória quando nós conduzimos as nossas vidas conforme a orientação de Deus. Reflita sobre isso. Que esta noite seja uma noite para que você conduza a sua vida não conforme a sua vontade, mas conforme a vontade de Deus. E ela está revelada para nós de maneira muito clara na palavra de Deus. Tudo que você precisar, você vai encontrar aqui. Você está com um relacionamento difícil? A Bíblia te ensina como tratar os relacionamentos difíceis. E tenha sempre em mente, sempre o errado é você. Sempre o errado é a gente. Talvez seria melhor ter aqui um pastor para te trazer um afago no coração, mas vocês erraram em cheio. Eu vou sempre preferir que vocês saiam daqui chorando, mas com a oportunidade de viver de maneira diferente, do que sair daqui sorrindo, enganando a si mesmo, vivendo uma vida que não agrada a Deus. Precisamos da graça e da misericórdia de Deus para viver conforme a palavra dele. Você sabe o que é certo, você sabe como deve fazer. O que está faltando? Ter coragem para orar a Deus, falar: Senhor, me dá força para colocar em prática. Tenho certeza que talvez essa semana ou na vida você foi ofendido. Você sabe que tem que perdoar. Mas entre saber o que tem que fazer e praticar é extremamente difícil. E já vou te dizer, você não vai conseguir sozinho. Só Deus para te dar graça, para caminhar conforme a vontade dele revelada para nós. Por isso todos nós nos igualamos nesse momento. Somos todos igualmente carentes da graça de Deus. E se alguém consegue perdoar, não é porque ele é bom, é porque Deus deu a ele a graça para perdoar. Então não temos nada para nos gloriar. Vamos orar? Senhor, nós louvamos e bendizemos o teu nome. Obrigado, Deus, porque neste relato bíblico, na condução da arca da aliança ou da presença do Senhor, nós aprendemos lições importantes de como não fazer e também de como fazer e proceder. Por isso, ó Deus, mesmo isso não sendo novidade para nós, sabendo que devemos orar e buscar a orientação do Senhor e cumprir a tua vontade que está revelada para nós na tua palavra, nós às vezes não encontramos força para isso. Por isso, ó Pai, derrame a tua graça sobre nós e nos conceda a força que precisamos para que nós, alcançados por tua graça e misericórdia, possamos proceder conforme a vontade do Senhor revelada a nós na tua santa e bendita palavra. Nós reconhecemos que precisamos do Senhor para dar qualquer passo nas nossas vidas. Por isso nos achegamos a ti e oramos e suplicamos a tua graça e a tua misericórdia, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É agora que o amor de Deus, o nosso eterno e bom Pai, que a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que as doces, ternas consolações, bem como os dons do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a Igreja Presbiteriana Betânia, bem como sobre todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.